A gente fez R$8.000, de 5 horas da tarde à meia-noite. Caindo comissão, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Será que isso é verdade? E aí, quando foi no dia seguinte, o Rafael tinha que trabalhar. Ele foi trabalhar? Não. É claro que não. O que vocês consideram que vocês usaram, assim, de estratégias pra conseguir desbloquear de forma tão rápida, em 3 semanas, resultados? O fato de a gente prosperar, crescer, é a nossa ousadia. Hoje nós vendemos 3 produtos físicos sem aparecer. Ninguém nem sabe que eu vendo esses produtos. E por quê? Porque não depende da imagem da Nicole. A única coisa que precisa é de estratégia. Inclusive, isso é dica de ouro. Isso é dica de ouro aqui. Isso acontece. E algo que fez com que a gente, de fato, saísse da CLT em 30 dias foi isso. Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é aquele podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você sonha em viver do digital, esse episódio vai direto ao ponto. Como é que a gente faz pra sair do zero e colocar dinheiro no bolso usando estratégia de tráfego pago? É isso que você vai aprender aqui agora com esse casal incrível, que ó, de panfletos entregues da rua a resultados milionários, eles conseguiram isso através do digital. Os nossos convidados, eles construíram em apenas 2 anos e meio uma operação sólida vendendo produtos físicos todos os dias, usando tráfego pago e estratégias orgânicas para isso. Já faturaram mais de R$2 milhões e o mais impressionante, fizeram isso começando do absoluto zero, sem audiência, sem atalhos, só com estratégias, rotina e visão de longo prazo. E chegou a nossa hora de saber como e o que eles fizeram para conseguir construir todos esses resultados no digital, né, não, Bruninha? Chegou demais, tô super animada que o papo vai ser bom, já deu pra perceber no almoço. Já deu pra perceber no almoço, muita visão e muita estratégia. Recebendo a sua premiação de R$1 milhão faturados apenas aqui na KiwiFi, quase não sai reais. Sejam muito bem-vindos, quem? Vem pra cá, Nicole e Rafael Ferreira! Fala, gente! Muito prazer, é uma honra estar aqui com vocês e bora com tudo entregar ouro aqui. Bora aprender com a gente um pouco dessa trajetória aí. Fiquem até o final, que tem muito ouro pra ser entregue. Legal. Já soltaram spoilers aqui, hein? Vai dar bom ou não vai? Eu tenho certeza que sim. Inclusive, R$2 milhões em menos de 3 anos. Não é pra todo mundo, né? A gente recebe pessoas aqui que realmente já ficaram 2, 3 anos travados, sem conseguir ter resultados. E vocês, ó, deslancharam. Então, pensando nisso, o que fez vocês virarem um jogo no digital? Porque muitas vezes as pessoas acham o quê? Sorte. Time perfeito. Realmente existe isso. Mas no caso de vocês, o que foi? Então, a gente sempre fala muito que fé e ação, né? Se você apenas quer ter uma vida, né? Enfim, eu quero ter a melhor casa, eu quero ter o melhor carro. Se você não tem ação, infelizmente não vai acontecer. Mas o que fez a gente mudar o nosso jogo, sem sombra de dúvidas, foi a constância um com o outro. Né? Não adianta nada você aprender uma estratégia, você querer mudar a sua realidade por completo, se você não tiver constância. Fazer o bem feito todos os dias faz com que você tenha resultados significativos. E ter a paciência também, né? Entender que tudo são processos, né? Eu comecei a fazer hoje e tal, eu preciso entender que eu tenho que seguir isso aqui que está sendo ensinado. Então, a gente soube respeitar também esse tempo, né? Com execução também, né? Que a Nicole, principalmente a Nicole, é muito do time. Vamos fazer? Vi, gostei, aprendi, vamos executar. Execução, principalmente, né? E a gente está aí nesse campo de batalha também, aprendendo todos os dias. Legal. O mais interessante disso é que muitas pessoas acham que precisa estudar, claro, mas não ficar só no estudo. É estudar e aplicar o que você está aprendendo para poder, sei lá, errar rápido, acertar, corrigir a rota e ir lá e conseguir os resultados. Que só a consistência permite, como vocês muito bem trouxeram aqui. Exatamente. Agora, vocês não vieram de uma realidade próspera já, né? Vocês vieram de uma realidade simples, tiveram que fazer boas movimentações na vida para transformar a realidade. Como é que foi isso? Vocês já imaginaram que vocês iam conseguir viver 100% digital, uma vez que não vieram de realidades ou pessoas ali no ambiente que prosperaram com coisas semelhantes ou parecidas? Semelhantes ou parecidas, meu Deus. Hoje, semelhantes. Não. Quando, né, a gente casou, né? Tem 4 anos que a gente tá junto, a gente é casado tem 2 anos e meio. Mas quando a gente casou, né, eu como homem na casa, falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para transformar a realidade da minha família. E você fazia o que antes? Eu trabalhava de logística, operacional. Né? Então, pesado mesmo, peão ali, né? Falando o contexto mais a grosso modo. Mas eu trabalhava, né? Levantava ali 3h30 da manhã, né? E assim, eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a realidade da minha família. Né? E pensando nesse contexto, surgiu, né, a questão do digital, né? E foi quando eu apresentei para a Nicole. E essa parte eu vou deixar para ela falar, eu não acreditava e tal, né?
Conta pro pessoal. É verdade. Quando nós entramos pro digital, eu nunca imaginei que eu estaria aqui, nunca imaginei que eu ia viver nada disso daqui, até porque a gente veio de uma família muito humilde. No meu primeiro emprego foi trabalhando na rua, panfletando de carro em carro, fazia sol, fazia chuva, eu tava ali. Mas eu almejava, sim, uma vida próspera, né? Quem não quer poder viajar, poder comer num restaurante legal. Então, quando nós entramos pro mercado digital, eu só queria fazer uma renda extra. R$500 já estava bom, já estava suficiente. E foi quando nós entramos pro mercado e conseguimos transformar a nossa vida totalmente através de uma decisão. Então, nós não almejávamos nada disso daqui. Ganhar R$1.000, R$500, no final do mês já estava bom. Mas quando a gente, de fato, tem fé e ação, as coisas começam a acontecer. Legal. E já foi direto no mercado de afiliados que vocês entraram? Sim. Foi quando aquele curso, que mentoria que você tinha investido no primeiro momento, que você passou para Nicole, ele era para aprender a fazer vendas no mercado de afiliados ou era outra área do digital? Isso, era fazer venda no mercado de afiliados, né? Como que aconteceu, né? Eu tive esse contato, né? Via muito podcast, né? Inclusive a gente tá aqui falando assim, cara, surreal, tô aqui no podcast da Payfy e tal. E eu apresentei pra Nicole, né? A gente recém-casados ali, né? Literalmente mesmo. A gente iniciou no digital em 2023. 2023 a gente iniciou no digital. E eu falei assim, a gente precisa fazer algo, cara. Né? A gente é recém-casado. Quando a gente é recém-casado não tem nada, né? Não tem armário, não tem às vezes um sofá. E eu virar pra minha esposa e falar assim, vamos investir R$1.000 numa mentoria. Como assim, Rafael? Investir R$1.000? Eu precisando de um armário, precisando aqui das minhas coisas de casa, você me fala, investir R$1.000 numa mentoria? Como assim e tal? E com muito custo, né? A Nicole falou assim, não, amor, então beleza, eu confio, vai lá, faz a inscrição. Eu já tava com o checkout preenchido, fiz a inscrição, entramos pro digital, só que tinha um porém, né? Quando a gente entrou era numa mentoria, né? E não tinham aulas gravadas, eram aulas ao vivo. Né? Então a gente tinha que ter o esforço, né? E praticamente eu comecei, depois a Nicole veio junto. Então eu tinha que ter esse esforço de estudar, né? Conciliar o trabalho, os estudos, que às vezes as aulas iam até meia-noite, 1h da manhã, e 3h30 eu tava de pé para ir trabalhar. Então, a partir ali, foi segunda, terceira semana, saiu a primeira venda, e a Nicole falou assim, cara, é verdade. É verdade. De fato, né, a gente estudava de madrugada, era uma correria, era uma loucura. E uma das coisas que eu sempre falei muito com o Rafael desde o início eu quero entrar para trabalhar com a internet, mas eu não quero aparecer. Aparecer nas redes sociais, para mim, não funciona, né? Sempre fui uma pessoa muito reservada. Então, a gente começou com o mercado de afiliação. Começamos a vender um produto de renda extra, depois nós migramos para trabalhar com produtos físicos. Então, nós conseguimos um resultado significativo que mudou a nossa realidade totalmente. Mas o meu requisito maior era, não quero aparecer com ninguém. Não quero aparecer, não quero dar bom dia, não quero fazer nada. Então, isso foi o que mudou o nosso jogo. Não acreditava que o mercado... Você só acreditou depois da primeira venda? Depois da primeira venda. Demorou quanto tempo? E mesmo assim, 3 semanas. Olha isso. 3 semanas. E mesmo assim, eu só acreditei quando eu vi o dinheiro na conta. Porque caiu, notificação caiu, eu falei, não, acho que é mentira. Agora, quando caiu na conta, eu falei, opa, peraí, isso aqui pode mudar a minha vida. R$200? Quantos dias que eu trabalho no CLT pra me fazer R$200, né? Legal, cara. Então, foi que de fato virou a nossa chave. Nicole, você não queria aparecer. Vocês são um casal mais low profile, assim, até então vocês eram, na verdade, né? O que vocês consideram que vocês usaram, assim, de estratégias pra conseguir desbloquear de forma tão rápida, em 3 semanas, resultados? Então, uma das coisas que a gente sempre teve com a gente é, de fato, executar. Nós aprendemos uma estratégia nessas 3 semanas e, de acordo com o que a gente aprendeu essa estratégia, em 24 horas a gente já aplicou. Joga pra nós, que estratégia é essa? Que a galera quer saber. Bom, como eu falei, a gente não queria aparecer nas redes sociais e nós aprendemos a estratégia de influencer, né? Pegamos um produto, um determinado produto físico, entregamos para influencer e aplicamos essa estratégia. Nós aplicamos a estratégia, eu estava trabalhando, então era 5h da tarde, o Rafael já estava em casa. E aí, de repente de Deus, a gente fez R$8.000. De 5h da tarde à meia-noite, a gente fez R$8.000. Caramba, acertaram como é que muito. foi isso? Foi loucura. E caindo comissão, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Será que isso é verdade? E aí, quando foi no dia seguinte, o Rafael tinha que trabalhar. Ele foi trabalhar.
É claro que não. Só Ele não na foi técnica. trabalhar. Ele não foi trabalhar. E aí nós fizemos mais 8 mil reais. Fizemos 16 mil reais em 24 horas. Usando estratégias com influência. Exatamente. Agora me diz uma coisa, nesse momento vocês estavam ali no começo, não tinham ainda uma grana pra investir, Sim, principalmente com o influenciador, né, que vai te, sei lá, vai te cobrar aí, sei lá, nem sei como é que tá hoje em dia, mas uma grana alta pra você investir e ele colocar 3 stories. Sim. Como é que foi esse processo pra vocês? eu tô vendo um all-in aqui. Ah, por favor. Em algum momento teve um all-in. Cara, o que acontece? Literalmente, nem pra Nicole foi um susto, né? Falei assim, nossa, R$1.000 uma mentoria e eu precisando das minhas coisas aqui em casa. E quando a gente foi executar, né, essa estratégia, a gente também não tinha caixa. Literalmente ali começando e tal, né? Aquela coisa de quem começa mesmo, o caixa, né? Ele é importante, a gente não tinha isso. E a gente falou assim, amor, a gente precisa investir, o que a gente vai fazer? Né? Mais um all-in, a gente fez um empréstimo, né, de 7 mil. Assim, é óbvio, né? A gente não indica, mas cada um sabe também da sua Exato, realidade, né? exato. Então a gente falou assim, não vai atrapalhar a gente, vamos fazer acontecer. Beleza, fizemos um empréstimo de 7 mil reais. Na época a gente fez um empréstimo de 7 mil. E na minha cabeça, né, a gente viu a estratégia, no dia seguinte a gente foi para executar. Falou assim, cara, vamos pesquisar então influência. A Nicole achou uma moça lá da nossa região mesmo e chuta quanto que ela cobrava. R$1.500 para fazer 2 stories. Sim. Aí na minha cabeça eu falei assim, meu Deus, R$1.500 em 2 minutos. Chegou a minha hora de confiar na Nicole. A Nicole falou assim, "Mô, vai dar bom, pode fazer, vai dar certo e tal, eu tô com uma intuição muito boa, né? E eu, mais resistente, falei assim, moça, é R$1.500 e tal. Foi a minha parte de confiar. E confiei, ela falou assim, não, beleza, vamos fazer. Fiz, né? A gente fechou com ela a publicação. Quando ela postou de fato ali, de 5 horas da tarde até meia-noite, a gente fez R$8.000, né? Totalizando ali no dia seguinte 16 mil. E no primeiro mês a gente bateu R$30.000. Eu falei assim, meu Deus. Trabalhando de CLT. Trabalhando. Trabalhando de CLT. Pagaram o dupla. empréstimo antes de vocês imaginarem que poderia. Com 2 dias. 2 dias a gente pagou o empréstimo. A gente foi muito ousado. A gente sabia... Peraí. Se tá dando certo pra fulano, por que não pode dar certo pra mim? É estratégia, então eu vou aprender essa estratégia. Foi o tempo de dedicação que ele teve, então eu vou estudar pra que eu consiga chegar onde eu quero chegar. Perfeito. Então a gente foi muito ousado. E até hoje, né? O que faz a gente prosperar, crescer, é a nossa ousadia. Eu tô com medo, eu vou com medo. Eu não sei se vai dar certo. Entende? Então a gente tem muito isso com a gente. E se desse certo? Já pensou? E se eu conseguisse sair da CLT? E se realmente eu fizesse R$30.000 em 30 dias? Sempre tem o e se, sabe? Então, foi o e se desse certo esse empréstimo. Foi o que mudou a nossa vida totalmente. Ah, o nosso lema é ousadia e alegria. Caraca, eu juro que eu tava falando isso na minha cabeça e eu soltar. Caramba! Oh Tá my alinhadas, God. tá alinhadas. Total! E assim, que se eu tivesse soltado na mesma hora que vocês, isso é bizarro. Mas, ó, a partir do momento que Às vezes eu vocês- capto os pensamentos intrusivos. Eu tava real pensando, não. E realmente, tem que ter ousadia e alegria. Foi boa. Foi boa mesmo. Exato. A partir do momento que vocês decidiram seguir pelo caminho de tráfego pela influência, o que vocês buscavam no influenciador? E também conta aqui pra galera poder aprender. Vai que eles estão também nesse caminho de, estratégia nova, quero começar dessa forma. Como foi o contato com o influenciador pra fechar um contrato de fato? Como é que funciona? Primeira coisa, uma das captações que a gente faz é observar o influenciador. É uma pessoa que tem o mesmo princípio que você? Autoridade, confiança e tem um público? Se sim, eu já consigo captar aquele influencer. E também não é chegar no influencer, eu quero fechar uma parceria com você e aí bora. Não, você precisa se comportar como empresário. Se você Legal. quer faturar 10, 30, 50 mil, é de fato se comportar como empresário. E aqui eu não falo de roupa, aqui eu não falo, enfim, eu falo de fato de você falar bem de você, como que eu vou abordar esse influencer? Como é que eu vou mostrar de fato que o meu produto é uma solução pro público dele? Então, uma das coisas e uma das dicas que a gente dá para os nossos alunos que é captar influência. Então, se comporte como empresário. Você não vai fazer renda extra, você vai fazer grana. Então, de fato, você precisa ter ali essa autoridade, esse posicionamento com quem você vai fechar negócio. Cara, mas vocês tinham... Acredito que por ser a primeira parceria ali com o influenciador, você não tinha essa visão ainda. Vocês cometeram algum erro nessa primeira abordagem? Ou como é que vocês foram percebendo isso? Então, na nossa primeira influência, a gente não teve erro, né? Eu, enfim, mandei mensagem no direct e falei, olha, eu tenho um produto e eu acredito que esse produto ele pode ser um produto bom pro seu público, né? O público dela, na época, era um público de mulher, maternidade, mãe, enfim, empresárias também. Então, deu certinho. Ela falou, olha, eu gostei, analisou meu perfil, gostei muito, então, bora fechar, bora dar certo.
Já fechei outros influencers também que não deu certo. Então, entra aquela questão de comportamento, né? A fala, por exemplo, não é porque eu fechei com uma influência que deu certo, que sempre vai dar certo do mesmo jeito, Legal. né? As estratégias, a forma de abordar, atualiza. Então, se eu não atualizo, eu fico para trás. E a forma de encontrar esses influenciadores é por meio de assessoria? Vocês foram realmente à caça, pesquisar? Como é que foi isso? Na verdade, foi a questão de caça mesmo, né? Sim. Ele, na aula que a gente assistiu, passou alguns insights pra gente pesquisar, né? E dentro do perfil do influencer, é como se fosse sugestões, né? Então, a gente conseguiu ver vários influencers ali. Só que veio as frustrações, como a Nicole falou, né? A gente acertou no primeiro, só que os demais a gente não teve um resultado tão expressivo, né? Sim. Como a gente teve no início. A gente falou assim, Moá, chama a fonte, então é isso aqui que a gente vai fazer. Só que não foi assim, né? Teve ali alguns que a gente empatou e tal, mas no primeiro influencer a gente acertou. Então, ali também acabou que virou um start, né? A gente falou assim, realmente não é só um mar de flores. Então, tem alguns processos que a gente precisa respeitar, né? Como não aconteceu com os próximos influencers. Por exemplo, um resultado expressivo igual a gente teve no início, né? Que foi o nosso start ali. Mas foi um start pra gente entender que o digital é real e funciona. Exato. Então, pronto. E que vocês foram percebendo no caminho, que vocês olharam e falaram que esse tipo de modelo era muito limitado. E eu queria saber se foi exatamente ver essa limitação que fez vocês irem pro X1 ou tiveram outras coisas por trás também? Sim. Na verdade, a gente aplicou a estratégia do influencer, deu certo. Então, se deu certo, eu preciso pensar em outras estratégias. Sim. E o que de fato mudou o nosso jogo? Antes, o problema era caixa. Então, eu não tinha caixa para investir em tráfego, não tinha caixa para poder subir anúncios, enfim. Então, quando a gente conseguiu esse caixa, automaticamente a gente já começou a aplicar outras estratégias. Então, se deu certo com a influência, agora sim eu posso aplicar para vender produtos físicos, agora eu posso pensar em estratégias orgânicas, agora sim eu posso levantar o meu caixa mais. Então, não é porque eu aprendi uma estratégia que eu vou ficar pegada nessa estratégia. Zona de conforto. Então, zona de conforto não combina com quem quer prosperar no mercado digital. Se eu quero prosperar no mercado digital, eu preciso estudar, eu preciso aplicar coisas novas, eu preciso testar. E algo que fez com que a gente, de fato, saísse da CLT em 30 dias foi isso. Aplicar estratégias novas. Apliquei uma, deu certo, aplica a segunda, aplica a terceira e assim por diante. Mas um ponto muito legal que você trouxe aí, que eu acho importante frisar, é enquanto não deu certo, você não parou de aplicar. Exato. Para conseguir os resultados. Porque o que acontece também de pessoas que estão iniciando é ficarem super distraídos com inúmeras possibilidades de estratégias que podem ser aplicadas sem nem conseguir ter resultados com uma só. E aí você fica pulando de galho em galho. Esse é um erro muito comum, né? Nossa, total. Às vezes você olha, cara, você não tá dando certo. Aí a pessoa começa a desesperar, tem aquele desespero inicial, né? Eu tô investindo dinheiro, talvez aqui, talvez esse dinheiro vai me faltar e não tô vendo retorno, vou pra próxima. Só que a próxima não tá dando certo. Então, no final das contas, o que você tá fazendo? Tem que ter um foco, né? Sim, com certeza. E hoje vocês trabalham com tráfego pago e tráfego orgânico. Como você mesmo disse, vocês foram entendendo o jogo e foram mesclando ali uma estratégia com a outra. Hoje, como é que funciona a operação de vocês? Como é que vocês dividem essas duas possibilidades de tráfego pago, tráfego orgânico? Como é que você usa as duas juntas? Hoje, né, eu sou mentora, então eu tenho o meu time de alunas, meu time comercial. Faço o X1 pro WhatsApp, 100% tráfego pago, e também utilizo estratégias orgânicas. Então, algo que foi no nosso planejamento. Hoje, infelizmente, não é todo mundo que quer entrar pro mercado digital e tem grana para poder investir em anúncios. Então, automaticamente, eu comecei a estudar estratégias que traz a possibilidade de alguém que quer começar no mercado digital e não tem renda para poder investir nos anúncios. Então, a gente começou a aplicar estratégias. Hoje, nós trabalhamos ali com as grandes marcas, enfim, tem milhares e milhares de Magalu, Shopee, Shein, enfim. São marcas que dá para fazer grana também. Mas é algo que eu procurei com essas estratégias orgânicas. Então, além de eu fazer 100% no X1, eu utilizo também essas estratégias para poder vender sem investir nenhum real em anúncios. Você pode trazer um exemplo de estratégias orgânicas que você usa hoje? Porque, como você disse, você é mentora, mas você também, agora que você tá aparecendo mais, né? Sim. Antes era assim também. Que tipo de estratégia orgânica você fazia para poder criar conteúdo e também ensinar essas possibilidades para quem não gostaria de aparecer, mas queria se aproveitar do orgânico? Tá, top. Uma das coisas que eu sempre fiz foi não quero aparecer minha imagem. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de um produto físico, né? Que a gente vende 100% orgânico. Primeira coisa é ter um site. Então, eu tenho um site com toda a estrutura desse determinado produto.
Então, se eu vou vender um encapsulado, por exemplo, eu tenho ali mostrando o depoimento, mostrando quais são as composições daquele determinado produto, enfim, o passo a passo e logo embaixo, checkout para fazer pagamento. Nicole, mas como é que eu vou vender então? Você vai pegar o seu site e você consegue aplicar estratégias. Por exemplo, dentro do Facebook existem vários e vários grupos que você consegue divulgar aquele determinado produto. Então, vamos supor que eu tenho uma pessoa que ela quer emagrecer. Eu tenho um grupo onde tem várias e várias mulheres que querem emagrecer. Eu mando um resultado, um depoimento de um antes, de um depois, e logo abaixo eu mando a composição do produto junto com o link. Eu não converso com a pessoa, eu não apareço, ela clica no link e ela simplesmente recebe aquele produto em casa. Automaticamente a comissão cai. E aí entra num ponto de, se eu tenho esse determinado produto, eu fiz 2, 3 mil reais no orgânico sem investir, eu vou continuar no orgânico? Claro que não. Eu vou simplesmente impulsionar meu resultado. Perfeito. Então, eu pego aquele determinado produto, eu faço um criativo, para quem não sabe o que é um criativo, é um anúncio, tá? Daquele determinado tipo de produto e subo no gerenciador. E aí, eu parto para a parte de orgânico, agora sim eu vou aprender tráfego pago. E aí, as pessoas vêm pro meu WhatsApp, a venda acontece. Mas, Nicole, você vai continuar aparecendo? Ou então você vai começar a aparecer? Não. Hoje nós vendemos 3 produtos físicos sem aparecer. Ninguém nem sabe que eu vendo esses produtos. E por quê? Porque não depende da imagem da Nicole. A única coisa que precisa é de estratégia. Se você tem estratégia, acabou. Ninguém tira isso de você. E aí, se isso tá me dando uma renda com um produto, eu aplico pro segundo, eu aplico pro terceiro e assim por diante. Então, o segredo de vender um produto sem aparecer é isso. Eu aprendi estratégia, agora eu preciso impulsionar. Agora eu preciso colocar a grana, entende? Legal. Exatamente. E quando a gente fala dessa questão de, eu preciso, levanto um caixa no orgânico, vou pro tráfego pago. Porque o tráfego pago em si, né, é você comprar mídia. Né? Dando um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, uma loja de roupa. Se você precisa vender sua roupa, você precisa de fluxo de pessoas passando em frente à sua loja. Na internet, o tráfego funciona da mesma forma. Eu preciso de pessoas vendo a minha publicidade para me vender o meu produto. Então, faz o criativo, algo chamativo, né, que vai despertar o interesse na pessoa. Poxa, gostei. Vai cair no nosso WhatsApp, onde a gente tem ali todo um script pronto, que vai fazer ali, né? Vai convencer essa pessoa de que seu produto funciona e é algo que ela tá buscando. Então, isso também tem muita escala. Então, quando a gente fala assim, cara, vou ir pro tráfego pago e tal, é aí que tá o jogo. Né? Porque você é uma possibilidade praticamente infinita de escala. Total. Né? Ali a gente fica no orgânico, a gente, querendo ou não, é um pouco limitado. Mas quando você vai pro tráfego pago, você aprende o jogo, precisa de um anúncio bem feito, bem posicionado. O produto eu tenho, o produto é bom, atende a demanda de quem está buscando. Então, a pessoa vem para o nosso WhatsApp, onde a gente consolida essa pessoa, a gente vai ali apresentar um produto, onde abre porta também para vender outros produtos também. Exato. Quando a gente pensa, né, em produção de conteúdo, quando você consegue captar pessoas, a atenção de pessoas através de produção de conteúdo, seja a divulgação de um link, mas para divulgar o link também tem que pensar em que copy que você vai escrever nesses grupos para poder chamar a atenção dessas pessoas, enfim. Você entende e valida pelo orgânico, você entende que, cara, é uma validação. Então, você pode impulsionar. Exato. Porque às vezes as pessoas chegam, eu não quero vender sem aparecer, então eu quero ir direto pro tráfego pago. Mas se você não entende o princípio do orgânico, você fica ali com uma coisa faltando, que pode ser um impulsionador. Na verdade, o melhor dos dois mundos é trabalhar com tráfego pago, tráfego potencializador, né? Então, vocês falaram aí sobre criativo. Hoje, se você acerta o criativo, já era. Você deslanchou ali, né? A questão tá realmente validar esse tal desse criativo. Qual o processo de vocês para criar um criativo bom? Conta aí pra nós. Olha, hoje em questão de quando a gente fala de criativo, né? Literalmente é 80-20 do digital, vamos dizer assim. Nossa, cara, é só acertar um criativo. Né? A fala é o seguinte, às vezes você tá a um criativo de mudar a sua vida. Exato. Literalmente. Você tá a um criativo de mudar a sua vida. E hoje a gente percebe, né, com o nosso feeling, já com a nossa expertise, que quando a gente valida um criativo, a gente já pega ali a questão da concorrência, a gente pega aquilo ali e modela, fala assim, cara, se tá dando certo pro concorrente, ele não tá postando isso aqui à toa. Porque quando a gente faz um investimento, a gente fala assim, cara, eu preciso ser muito cirúrgico no que eu vou fazer. E quando você acerta um criativo, quando a gente fala de acertar um criativo, é que aquilo ali tá te trazendo retorno. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar variações desse mesmo criativo. E não muitas das vezes as pessoas, nossa, agora eu preciso fazer vários e vários criativos. Não.
esse aqui deu certo, vou mudar aqui os 3 primeiros segundos, né? Vou colocar aqui um posicionamento diferente. Você sobe, a tendência dele dar certo é praticamente uns 80%. Então, a gente pegou muito bem esse feeling, né? Então, hoje esse processo pra gente fica mais fácil, né? Vamos dizer assim. Mas, literalmente, você tá um criativo de mudar a sua vida, literalmente. Qual formato vocês percebem que tem dado mais resultado? Vídeo, imagem, agora tem aquela questão que a gente estava até comentando ontem, né? Sim. Do estático, do Facebook. Sim. Como é que é isso? Hoje, na nossa operação, funciona mais vídeo, né? Mas eu até comentei com a Nicole que hoje o Facebook... A inteligência do Facebook, gente, assim, é absurda. É mais inteligente que eu, que a Nicole, que todo mundo que tá aqui. Então, a gente precisa aproveitar dessas ferramentas, que tá a nosso favor. Né? Então, assim, hoje tem a questão da campanha de advantage, né, que é a própria inteligência do Facebook ali, vai entregar para o seu determinado público. Então, tem uma questão hoje também que dá para fazer, que performa muito bem também, é você mesclar tanto vídeo, tanto imagem na mesma campanha. Né? Para quem não sabe, sobe uma campanha ali, dentro da campanha tem uns conjuntos, e dentro dos conjuntos a gente coloca os anúncios, né? Que é o vídeo ali, a imagem do produto que você vai oferecer. Que o Facebook ele vai ter possibilidades de entregar para o seu determinado público. Porque pode ser que a pessoa tá ali no decorrer do dia a dia e tal, viu a imagem. Mas pode ser que ela não vai ter tempo para ver o seu vídeo. E pode ser que tem outras pessoas que vai ter o tempo de ver o seu vídeo também e vai chegar ali na sua fonte de venda. Talvez o WhatsApp, né? Ou direto ali. Então não tem nada a ver com o tipo de público. Ou isso também interfere em... a imagem para esse público, para esse tipo de nicho, na verdade, vai vender muito mais do que eu botar um vídeo para esse tipo de nicho. Olha, hoje a questão, igual eu falei, a questão da inteligência do Facebook é absurda, né? Então, hoje, praticamente, o seu criativo vai determinar o seu público, vamos dizer assim. Ele já segmenta. Já segmenta. Sim, legal. O seu próprio criativo já segmenta seu público, né? Porque antes tinha aquele negócio, vou testar um público aqui e tal. Hoje não. Hoje tá muito mais fácil, vamos dizer assim. Então, você coloca ali o criativo, a própria inteligência do Facebook já entende qual tipo de produto, né, vamos dizer assim, o público que você está buscando. Então, ele vai direcionando para aquele público ali, de acordo com a interação, né, também. Massa. Pensando eu gostei da sua explicação, muito didática. Pensando num exemplo, para trazer mais perspectiva para a galera. Se eu quero atingir pessoas que querem ganhar dinheiro com o digital, viver do digital, o que esse criativo precisa ter na comunicação para eu segmentar esse perfil? Identificação, resultado, né, de você mostrar que aquilo ali de fato funciona. Né? Já nos primeiros 3 segundos. Já nos primeiros 3 Exato. segundos. Literalmente nos primeiros 3 segundos. Como ter resultado com a Shopee, Magazine, enfim. Coloca ali um resultado breve e chamada para ação. Coisa rápida. Coisa que vai identificar. Por exemplo, se eu quero ganhar dinheiro na internet, vai aparecer para mim, nossa, fiz tanto, tal... Aquilo ali vai me prender. Então, Ou até mesmo, basicamente isso. até mesmo, por exemplo, de um produto físico, né? Enfim, vamos supor que é um produto de emagrecer. Começa os 3 primeiros segundos mostrando a transformação daquela pessoa de um antes e de um depois. É claro que não vai colocar a imagem de um antes e depois, senão vai ser banido, né? Mas quando você já traz os 3 prende a atenção da pessoa, acabou. Acabou. Aí o segredo é escalar. Pensando no melhor criativo que vocês já criaram até hoje, o que tinha nele? O simples. A Sim. questão da identificação. Tô natural, Mas nada era tipo assim, era vídeo, era foto, era um vídeo caseiro, como era? Vídeo, literalmente, vídeo caseiro. Sim. Vídeo caseiro, algo do dia a dia. Sim. Que as pessoas estão ali, querendo ou não, já estão acostumadas, né? Viu aqui e tal, nossa, é legal, a pessoa ganhou, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Mas a minha realidade hoje como cliente não é essa. Então, basicamente, para você conectar com esse público, é o natural que funciona. simples. É o simples que funciona. Vocês usam o TikTok hoje também pra... Não utilizamos. Vamos começar, inclusive, no YouTube, hein? Quero ver todo mundo. Massa. Boa. Exato. Vamos Em começar. relação ao volume, qual o volume de criativo ideal para ir subindo em campanhas? Olha, hoje a nossa estrutura é muito simples, né? A gente pega ali basicamente, né, sonda o que tá dando certo, a gente sobe uma campanha, um conjunto, um criativo na mesma campanha. Pronto. Se quiser testar mais também, a gente faz. Mas basicamente 1, 2, 3 criativos no máximo a gente testa ali. Por quê? Porque a gente já pegou esse feeling de fato do que funciona. E é o que a gente direciona também quem tá com a gente, né, a fazer. Porque a gente já meio que... É aquela história, né? Já sofreu demais ali, já sabe o processo. Então, a gente meio que já sabe basicamente o que fazer com a questão de validação de criativo. Nesse primeiro criativo, pensando que na estrutura simples de vocês, quanto é que vocês investem e depois como que vocês fazem para decidir se é hora de colocar mais grana nele ou não? Então, para a gente fazer hoje a questão de teste de criativo,
né, a gente começa ali com R$100. Né, tanto voltando até mesmo na questão lá de caixa inicial e tal. Né, se não tem caixa, faz um caixa legal para você testar sem medo. Porque às vezes o medo, ele também te impede de ter resultado. Sim. Né? Porque, por exemplo, se a gente for parar para pensar, vou colocar R$100 em tráfego, é muito dinheiro. A gente fala assim, nossa, meu Deus, e se não voltar? Porque a gente fica naquela, e sim. Mas, poxa, fiz um caixa, tô legal, esse dinheiro é para mim investir. É como qualquer outro tipo de negócio. Se a gente for abrir ali uma barraquinha de cachorro-quente, a gente tem que comprar o botijão, tem que comprar o pão. Perfeito. É um investimento. Tem que colocar na cabeça que quem vai investir em tráfego é um investimento. E pode voltar e pode também não voltar. Né? Mas pra gente começar, a gente faz o teste com R$100, né? A gente espera sair venda. Saiu venda, a gente vê que tá maduro pra escala. Né? Independente da quantidade de venda. Independente da quantidade Legal. de vendas. Fez uma venda ali e fala assim, opa, tem um sinal aqui. Ok. Né? Óbvio que aqui tem Gostar. outras métricas também, né? Sim. Pra quem não sabe, ali, a gente faz as análises ali de quantas pessoas está alcançando, quando a gente está pagando por cada pessoa e tal, mas principalmente venda. A gente viu que vendeu, opa, por mais que, por exemplo, gastou, sei lá, R$130 para vender. Poxa, eu venho num produto, sei lá, talvez de 299. Tá legal. Metade de comissionamento. Exatamente, mas o que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Aí entra na questão de processos, de ver o que eu posso melhorar e tal, mas basicamente saiu venda, a gente já liga um sinal de alerta. Poxa, aqui tem algo aqui que dá para mim fazer. A gente espera performar, o custo, se o custo vai cair ou se não vai cair. Se é o criativo que a gente tem que modelar, se tem que modificar alguma coisa no criativo que pode ser também que melhore o seu custo. Né? Então, a gente já tem basicamente esse feeling. Assim. E aí essas análises, elas são feitas antes de vocês decidirem colocar mais dinheiro naquela campanha. Sim, Exato. Exatamente. Exatamente. Legal. Porque às vezes, né, tipo, vendeu, vamos... Continuar, mas né? não, são todas as métricas que vocês precisam avaliar, analisar o que deu certo. Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela tá começando a fazer operação de tráfego pro WhatsApp também. E ela tava pagando depois eu te falo. Ela tava pagando R$9 a cada conversa iniciada. Isso é muito, né? O que vocês acham que ela teria que analisar num todo, assim, da operação dela? Então, o que acontece? Hoje, né, a gente vê assim, nossa, e tal, o lead está muito caro. Só que depende também do nicho, né? Por exemplo, o nosso nicho é um lead que é um produto que custa talvez R$300. Eu pagar R$9 numa conversa que vai me gerar uma venda de R$300, legal. Né? Agora, se é um produto mais barato e tal, aí sim, eu falo assim, poxa, tá caro isso aqui. Né? Mas pensando em questão de estratégia para diminuir esse custo, é criativo. Criativo. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso alterar no meu criativo para ter mais pessoas? Aonde que eu vejo aqui que tá falhando ali, talvez, de gerar um desejo nesse criativo, ou a conexão, né, com o produto que eu vendo, né? Porque, realmente, às vezes a gente olha, assim, pro Facebook, pro gerenciador, e fala assim, meu Deus, o que eu faço com isso aqui? Tá muito caro. Mas, pode ser que você esteja, já teve situações, no nosso caso, a gente tá pagando, talvez, ele R$10 no lead. Tá vendendo? Tá dando lucro? Legal, vamos manter. Vamos manter. Se tiver mais barato e a gente conseguir reduzir, melhor ainda. Mas nem sempre a gente, no nosso caso, né? A gente não julga que um lead caro é ruim. A gente já ouviu aqui isso outras vezes. A gente não julga que um lead caro seja ruim. Né? A gente analisa ali como que tá a questão da campanha, o público que chega pra gente no nosso WhatsApp. Agora, se de tudo tá muito ruim, aí tá bem caro. E normalmente vocês deixam rodando... Quanto tempo uma campanha até vocês pegarem e falar, vou pausar essa daqui, vou continuar? Quanto tempo de teste? Que tem a galera que fala, 1 dia já é o suficiente, 2 dias. Vocês fazem como? Olha, hoje a gente deixa rodar ali uns 3 dias, né? Vai depender também da questão de orçamentos, né? Por exemplo, a gente mede muito por questão do ticket do produto. Por exemplo, o produto custa R$300. O custo desse produto. Só que a sua comissão, talvez se você estiver trabalhando como afiliado, seja 50%. Então, a sua comissão vai ser R$150. Então, o ideal é você gastar metade da sua comissão nesse criativo, nessa campanha. Por exemplo, se é 150, R$75. Então, eu deixo gastar ali 75. Vendeu? Beleza, tá dentro. Se empatou ali, já liga um sinal de alerta. Só que no nosso cenário hoje, né? Tipo assim, eu já tenho um caixa legal, beleza, deixa eu testar mais um pouquinho. Né? Sem aquele medo inicial que eu falei, deixa eu testar mais um pouquinho. Porque já aconteceu nas situações, a gente subir um criativo, estourou o CPA, o custo por aquisição que a gente fala, né? Quando a gente vai fazer a venda ali. Subiu o CPA, mas passou um tempo, a gente desligou a campanha, ela vendeu. Inclusive, isso é acontece. dica de ouro. Isso é dica de ouro aqui. Isso acontece. Subiu o criativo, né, amor? Subiu o criativo, não saiu venda,
mas você tá vendo que tá chegando galera e não saiu venda, baixa o orçamento. Não desliga a sua campanha. Exato. Então, de 100, eu baixo para 50. Ok. E aí, automaticamente, começa a gerar venda. Saiu venda, aumenta o orçamento de volta. Então, às vezes, você tá com uma campanha boa, e aí, às vezes, você acha, cara, mas não tá saindo venda, o que eu tô fazendo? Abaixa o orçamento. Reduz o orçamento. Reduziu o orçamento, vai marcar a venda. É porque tá levando gente ainda. Exato. Marcou Exatamente. venda, escala de novo. E a gente faz muito isso na nossa operação, né? A gente não, de fato, desligar esse criativo que tá ruim. Ah, essa campanha aqui tá ruim. Não, peraí, deixa eu ver como que tá o atendimento. Como que estão os leads no WhatsApp? Tá tendo interesse? Tá descendo até o final ali da oferta do produto? Não, não tá. Então, beleza. A gente nunca desliga assim, tá caro demais. A gente faz uma análise completa ali da nossa operação, de fato, para ver se esse público tá bom, se não tá. Porque pode ser questão de tempo. Né? Às vezes a pessoa não tá podendo comprar o produto naquele momento, né? Pode ser que ela tá na correria. Sim. A gente nunca, de fato, toma uma decisão precipitada. Se o público tá bom, tá tendo interação, a galera tá mostrando interesse, faz o que a Nicole falou, abaixa um pouco o orçamento e não desliga a campanha, que pode ser que uma hora ou outra ela vai sair venda. E a partir do momento que começa a sair mais vendas, aí liga o motor. Só um adendo, eu falei aqui na questão dos R$9, considerando que pra ela, na visão dela, tava caro, tá? Só pra gente, pra não ser cancelada aqui, né? É importante colocar as considerações, Obrigada, verdade. gente. Agora, beleza, falamos de criativo, falamos de como captar essas pessoas, direcioná-las para uma conversa mais íntima, que no caso de vocês é o X1, é o WhatsApp. Então, o momento que chega pessoas lá, como que funciona a estrutura de vocês dentro do WhatsApp? Na verdade, a gente trabalha com ferramentas, então é impossível a gente começar com 100 leads digitando. Uau. Então, hoje, nós utilizamos a automação, né, que inclusive foi o que nos ajudou. A gente trabalhava de CLT, então era impossível ficar ali conversando com as pessoas. Então, o que fez com que impulsionasse o nosso resultado de uma maneira mais rápida? Automação. Então, a gente pagou uma automação, subiu o fluxo. Para quem não sabe o que é o fluxo, é o passo a passo do que você vai explicar, a maneira que você vai explicar ali para aquele lead que quer comprar aquele determinado produto. Utilizamos automações e as vendas começam a acontecer. Por isso que hoje, por exemplo, a gente acorda dando bom dia e tem vendinha caindo. Por que isso acontece? Automação, não tem como eu fazer 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais digitando, conversando no 1 a 1 apenas. Então, a automação é o que impulsiona ali com que a gente consiga vender todos os dias. Agora, legal que você disse aí que vocês, no começo, quando começaram a ter os primeiros resultados, vocês reinvestiram na empresa. Sim. Né? Então, é importante dizer isso também, porque uma pessoa que tá no início, mesmo que ela faça ali os seus primeiros resultados, talvez ela possa se perder. Tipo, ganhei dinheiro agora, eu vou gastar loucamente. Uhul! Não é bem assim, né? Exato. Vocês pensaram em reinvestir essa grana na empresa para poder ter mais qualidade no atendimento, para poder, inclusive, liberar vocês do manual. Porque no início, quando chega muita gente ali no WhatsApp, é 1 a 1 ali. Quando a pessoa não tem essas ferramentas disponíveis, respondendo 1 a 1. Vocês chegaram a ficar, tipo, horas na unha ali, falando com 1 a 1? Sim, Quantas sim. pessoas você já chegou a responder manualmente, Rafael? Teve no início mesmo, né? Naquelas 3 primeiras semanas lá, até sair a primeira venda, fui no Gogó. Foi no Caramba, mandando Gogó. áudios. E é Áudio que mais muito- converte mesmo, né? Sim, converte. Demais. E é muito cansativo. Era de chegar a ficar sem voz, literalmente, gente. De ficar Quantas chegar pessoas? Quantas pessoas chegou a mandar um áudio num dia? a umas 40, 50 pessoas. Gente, é muita gente. É muita É muita gente. gente. Tá Eu falando acho- assim, às vezes soa como um número pequeno, mas não é. Não é muita Você, todo gente. mundo ali, ó, a mesma coisa. Fica muito cansativo e influencia também no mau atendimento. Total. Então, Exato. prejudica. Então, assim, a questão do investimento de ferramenta faz muito sentido. Tanto que do nosso lado, né, amor? Eu sou muito da questão da organização. Então, a gente não consegue também crescer sem organização. Então, por exemplo, tem processos, tem que ser feito assim, tem que ter esse investimento. Separar o financeiro, porque isso é muito importante, né? Às vezes a gente deslumbra mesmo com os resultados. A gente fala assim, meu Deus, é muito dinheiro e tal. Mas se a gente não tiver uma organização financeira, Não vai. corre o risco de talvez quebrar e seu negócio não se sustentar. Sim. Né? Porque todo tipo de negócio também ele tem seus altos e baixos. É. E se no baixo você não tiver um caixa para sustentar de novo, você pode quebrar. Né? Igual a Carol falou assim, a gente vê, nossa, gastar e tal, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Só que a gente também tem que entender que a nossa empresa precisa manter ativa. Então a gente precisa ter ali uma separação bonitinha do dinheiro. Hoje a gente aplica isso. Legal. Né? Não, é o dinheiro pro tráfego, é o dinheiro para comprar ferramenta, é o dinheiro nosso pra gente fazer algumas coisas. Tem que ter essa organização. Hoje, a questão nossa aqui, a gente faz muito. E quando a gente também fala que é a respeito de X1, né, só para dar uma adenda na nossa operação, a gente consegue também trabalhar mais essa base. Então, por exemplo, sei lá, recebi 5 mil pessoas no mês.
mas só 500 pessoas compraram. Então, eu consigo também ter essas pessoas no meu WhatsApp ali, talvez para ofertar um próximo produto. Remarketing. Vamos fazer um Exato. remarketing também. Hoje, nosso faturamento ali, 20%, 30% é remarketing. Olha Sim. isso. Então, por exemplo, a gente comprou, já pagou pela pessoa chegar no nosso número. Então, a gente precisa também aproveitar essa pessoa que chegou ali. Né? De não deixar essa pessoa escapar, vamos dizer assim, né? Então, a gente ter essa pessoa na nossa base também, tendo organização, né? Também, falar assim, não, esse lead que chegou dia tal e tal. Mas a gente pega muito isso também na questão do nosso campo de batalha. Então, a gente aprendeu a fazer esse processo e hoje a gente consegue executar com maestria, vamos dizer assim. Legal, legal. Quanto tempo depois vocês começam a fazer o remarketing? 24 horas. 24 horas. 24 horas. Isso. 24 horas. Lead chega no 24 WhatsApp, 24 horas, a gente já faz ali, enviando uma outra mensagem para ele. Se ele não comprou, envia Isso, se outra ele não mensagem. comprou, remarketing. Segundo remarketing, 72 horas. E o próximo remarketing é em até 10 dias. Então, 10 dias ele recebe o remarketing. O jogo se ele clicou no meu anúncio, ele tem que comprar de mim. Ele tá interessado. Ele tá interessado. Às vezes a minha copy não tá boa. Sim. Às vezes eu não passei autoridade. Às vezes eu não passei confiança. Então, eu preciso melhorar, ajustar na minha operação para que, de fato, eu consiga ter resultado. E voltando, inclusive, naquilo que você falou, que, inclusive, uma coisa que marcou muito na nossa história é porque, de fato, a gente começou a nossa história com celular. A gente não tinha computador. Então, a gente começou com o que a gente tinha. E, às vezes, você tá aí ouvindo, mas eu não tenho um computador, não tenho um celular melhor. Comece com o que você tem. E aí, quando a gente teve esse resultado, nós compramos o nosso primeiro computador da OLX. E eu falo isso com tanto orgulho, da OLX. Hein? É, porque você poderia pensar num MacBook. Exato, não, MacBook. exato. E aí, querendo ou não, você tá vendo lá o dinheiro, você quer começar a comprar, sair, ir no melhor restaurante. E aí é um erro que muitos cometem. Porque a sua fonte vai secar. Sim. E o que você vai fazer depois? Com que dinheiro que você vai investir em anúncios de novo? Então, fazer investimento certo vai fazer você prosperar. Muito. Um exemplo disso é a automação. É a ferramenta. Isso vai alavancar os meus resultados. Então, isso foi, inclusive, o que ajudou muito a gente. Legal demais. A Carol, inclusive, tem uma história com isso, do primo dela, né? Que ele vendeu o videogame pra comprar um computador pra ele verdade. começar no digital. Então, não tem desculpa, assim, quando você olha. É um investimento que ele tá fazendo pro futuro dele ali, né? Exato. E pensando já no X1, aí, voltando nessa parte, como é o script de vendas? Se vocês puderem dar aqui um passo a passo, o que precisa ter em um bom script pra vender no WhatsApp, pra converter? Como seria? Primeira coisa, saudação. O que é a saudação, Nicole? Você precisa se identificar quem que é você. Então, por exemplo, a pessoa clicou no meu anúncio. Muito prazer, com quem que eu falo? Fala sério, é muito mais fácil a gente chamar a pessoa pelo nome, sabe? Então, a primeira coisa é saudação. Chama a pessoa pelo primeiro nome, né? Ou então chama com abreviações. A segunda coisa é a gente ter empatia com essa pessoa. E aqui eu falo de qualquer nicho. É uma pessoa que tá com dores nas articulações, é uma pessoa que quer emagrecer, ela tem uma dor. Então, eu preciso respeitar essa dor dela. Em todos os funis que a gente trabalha com produtos físicos e infoprodutos também, eu respeito a dor dela. Eu tenho empatia com ela. Então, se é uma pessoa que chega no meu WhatsApp hoje e fala assim, olha, eu quero muito emagrecer, eu tô com esse problema, eu não consigo sair, eu não consigo colocar um biquíni, eu já sei no que eu tenho que pontuar ali com ela. Então, durante o meu script, durante a minha conversa com ela, além de eu explicar sobre os benefícios que o nosso produto tem para ela, eu toco na dor dela. Então, eu falo o seguinte, olha, através desse produto, você vai conseguir vestir uma roupa que você vai se sentir bem. Através desse produto, você vai conseguir sair com seu esposo, você vai conseguir vestir um biquíni. Então, qual é o segredo de um script? Isso serve para qualquer produto. Respeite a dor do lead. O lead que clicou no seu anúncio, ele tem uma dor. Então, respeita, tenha empatia, ouve ele muito. Né? O único problema de todo mundo é que acha que é só clicar ali na ferramenta, descer o funil e pronto, vendinha, caiu. Só que a realidade é que não é isso. Se eu não respeito a dor, se eu não tenho paciência, se eu não chamo pelo nome, se eu não tenho empatia, eu não consigo vender. Ele se perde no meio do processo, né? Exatamente. E aí, como é que vocês lidam com essa questão? Quando ele se perde ali, tá, iniciei a conversa, ele até foi comigo, mas, cara, ele não tá fechando. Hoje... Pode falar. Hoje acontece a questão muito também da humanização. Por mais que a gente use a automação, a gente precisa entender que tem uma pessoa do outro lado. Sim. Então a gente usa de figurinhas, né? Respondendo a sua pergunta, o lead se perdeu na conversa. E aí, você vai me deixar falando sozinho? Mandou uma figurinha mesmo. E aí, você vai me deixar falando sozinho e tal. Então a gente usa também desses argumentos, visualização única, que gera uma curiosidade na pessoa. Isso é ouro, gente. Caramba, Gera uma curiosidade. mesmo. Eu acho que Utilizem. em um script de venda, eu acho que nunca ninguém me mandou visualização. Caraca, eu realmente ia ficar... Eu envio. Eu ia voltar.
Porque aí você vai falar assim, poxa, de fato é uma pessoa que tá ali. Se ela mandou uma visualização única, gera uma curiosidade na pessoa de abrir. E ali você pode mandar um vídeo falando, olha, sou eu mesmo, tô aqui conversando com você e tal, tô preocupado com o seu caso, enfim. Né? Mas essa questão mesmo de empatia, de entender que é uma pessoa do outro lado. Porque se a gente só, funil, tal, produto é X, Y, Z e tal, e é isso aqui, pronto. A pessoa não vai querer comprar. Sim. Não vai. Aí é nesse momento que entra, no caso de vocês, o atendimento. Exatamente. Pra fazer essa parte mais humanizada. Sim, Legal. e não só, por exemplo, figurinhas, a gente usa figurinhas, vídeo de visualização única, mas a gente entende que cada lead é ouro. Então, por exemplo, chegou 100 leads. Ah, Nicole, chegou 100 leads no meu WhatsApp. E quem não sabe, lead é cliente, tá, gente? É a pessoa que clica no meu anúncio e vai pro meu WhatsApp. Então, são pessoas. E tem pessoas, por exemplo, que esquece de 50 pessoas que chamou. Ah, mas não comprou. Tá, mas no dia seguinte você chamou? No segundo dia você chamou? Não, eu não chamei. Achei que o lead só ia clicar no meu anúncio, descer o funil, me manda o link, eu quero... Só que não é assim que funciona. Então, entenda que cada pessoa que chega no seu WhatsApp é uma pessoa que quer comprar. Então, passe essa conexão. Lembre que o seu produto é um produto que vai trazer a transformação para ele. Perfeito. Vocês têm métricas, dados de quanto tempo existe ali, acontece a conversa com o lead, o atendimento, até fechar a primeira venda? Sim. A gente, olhando essa questão, né, a venda é uma venda de impacto, né, de fato. A pessoa clicou, ela despertou interesse, ela teve o interesse. Então, a gente tenta vender no mesmo dia, né, porque as pessoas são muito imediatistas também. A gente vê assim, não, venda tem que ser venda de impacto. Né, geralmente, ele é até mesmo no primeiro dia. Só que se não comprou no primeiro dia, a gente vai trabalhar esse lead. Então, a gente vai trabalhar, a gente não vai desperdiçar, porque pode ser que a pessoa tá na correria também, ela teve o interesse. Isso até mesmo eu como cliente. Às vezes eu vi algo assim, algum anúncio, tá, nossa, que interessante. Só que eu cliquei. Só que eu não tive tempo de prolongar a conversa. Né? E o que a gente corta na nossa operação é ter o desespero da venda. Principalmente isso, a gente corta isso, de ter o desespero da venda. É respeitar também o momento da pessoa. Né? Porque a gente falando hoje, a gente vive... É uma correria, nem o mundo tá assim, tão acelerado. Então, a gente também não pode 100% falar assim, cara, você precisa comprar agora. Você chegou, você vai comprar agora. Não, é respeitar o lead mesmo. Né? Se precisar ali, faz uma chamada de novo. Mas respeitando, de não mostrar esse ar de que você quer vender. Né? De que você precisa do lead. Não. Ele tem que despertar isso nele, de que ele precisa do seu produto. Que o seu produto é bom para resolver a dor dele, a solução do problema dele. Criar relacionamento de Exato. fato, né? Exatamente. Sim, a gente fez, por exemplo, uma análise da nossa estrutura e a gente viu que a cada demora de 2 minutos, vamos supor que a pessoa acabou de clicar no meu anúncio. Ela clicou no meu anúncio. Se eu demorar 2 minutos para não responder essa pessoa, ela vai clicar em outro anúncio. Nicole, como assim? Vamos supor que a pessoa tá vendo o meu anúncio rodando lá no Instagram. Ela clicou no anúncio e foi pro WhatsApp. Se eu demoro 2 minutos para responder essa pessoa, ela vai voltar para onde? Pro Instagram. Ela tava olhando a vida dela. Só que quando ela entra no Instagram, o algoritmo do Facebook vai mandar outro anúncio semelhante ao que ela viu do produto que eu estou vendendo. Verdade. O que ela vai fazer? Ela vai clicar naquele anúncio. E aí, se talvez essa outra pessoa tem mais agilidade em atendimento, ela vai comprar de quem? Em quem respondeu mais rápido. Então, uma das coisas que a gente preza muito é isso. Agilidade em atendimento. Como é que eu vou ter agilidade em atendimento? Automação. Entende? Isso serve tanto para quem já está no mercado, tanto para quem vai iniciar também. Coloca uma meta. Cara, chegou no meu WhatsApp, eu tenho que responder. Se você não responder, o seu concorrente, ele vai vender. Sim. Entende? Legal. Pensando na operação de vocês como um todo, vocês trouxeram aqui uma jornada de amadurecimento pessoal e profissional, Muito. né? Chegou num momento aí que vocês foram destravando várias chaves, inclusive uma foi de visualizar o negócio como uma empresa mesmo, não só uma renda extra, e por isso que vocês conquistaram o resultado que vocês têm hoje. Nesse ponto de visualizar o negócio como uma empresa, vocês precisaram contratar, aumentar a equipe, aumentar o time. Existiu algum desafio? Como é que foi essa parte para vocês? Como é que foi, de repente, dos dois, ter mais alguém, confiar em mais uma pessoa para poder lidar com parte do trabalho, do atendimento? Como é que foi isso para vocês? Pode falar. Então, a nossa virada foi quando a gente entendeu que não tem como a gente crescer sozinho. Então, eu falei com o Rafael, eu preciso de pessoas. Por mais que tenha automação, por mais que eu tô ali na linha de frente, nós precisamos de pessoas. Então, a gente precisa contratar.
Dá medo, né? Querendo ou não, é uma pessoa que tá ali. Mas quando a gente entendeu que a gente precisava de pessoas para crescer, o nosso faturamento triplicou cada vez mais e mais. Através disso, hoje nós temos aí o nosso time, que é incrível, Quantas que trabalha. pessoas? Nós temos 12 pessoas com a gente. Caramba, cresceu. Temos 12 pessoas, suporte, enfim, temos... E crescendo. E crescendo, inclusive. Mas uma das coisas que faz a gente entender é que se eu quero crescer, se eu quero prosperar cada vez mais e mais, eu quero que pessoas vão comigo também. E voltando nesse ponto que a Carol falou, até é engraçado lembrar, né? Que no início também, quando a gente viu que a gente precisava de outra pessoa, a Nicole teve esse, eu preciso, tal, tá crescendo, é muita gente, tal. E eu travei. Falei assim, meu Deus, como assim, mano? Tem uma pessoa trabalhando pra gente. Igual do influencer, tal. né? Você, como assim, amor? Exatamente. 1.500 conto, 3 stories. Exatamente. Falei assim, como assim, tal, tem uma pessoa trabalhando com a gente. Mas a partir daí, é um jogo de confiança. Ela confiou pra Sim. mim entrar pro mercado, eu confiei pra ela, né, investir na influência e depois eu confiei de novo pra ela contratar a primeira pessoa. Então, são, de fato, assim, algumas coisas que vão destravando e a gente aprende. Então, a partir daí, quando contratou a primeira pessoa, eu falei assim, meu Deus, isso é muito bom. Isso é muito bom, por quê? Delegar. Porque também te dá tempo pra pensar em outras coisas. Legal. Né? Então a gente pegou também esse feeling, e hoje a gente tem um carinho muito grande com o nosso time também, de entender também que não são só pessoas que estão ali pra fazer um atendimento, mas que tem uma família por trás. Total. Tem sonhos por trás, a Nicole fala muito disso. A pessoa tem um sonho, talvez, de viajar, de comprar um carro, né? A gente já teve feedback também de colaboradores que trabalham com a gente, poxa, obrigado e tal, que eu consegui comprar meu lote, consegui comprar meu carro. Então isso é satisfatório. Então a gente também consegue ter esse vínculo, né, gostoso com o nosso time. Ah, cara, do nada, açaí pra todo mundo. Legal. Pizza no final da noite pra todo mundo. Então, isso traz também, né, Pequenas uma ações, saúde. né? Exato, Demais. isso traz uma saúde pro seu time também, de vendas ali. Isso é muito legal. Inclusive, vocês têm uma rotatividade bem baixa no time de vocês, o que é uma dor, às vezes, de grandes operações, assim, botando num macro, né? Principalmente no início. Principalmente no início. Então, se vocês pudessem dar dicas para as pessoas que estão nessa fase de transição entre começar a pensar em gestão, o que fazer para conseguir ter uma rotatividade pequena, baixa até, dentro da empresa? A primeira coisa que eu posso dar como conselho é valorizar quem tá com você. Sabe? Quando a gente entende que eu estou com uma pessoa e não é só essa pessoa. Essa pessoa tem esposa, essa esposa tem um esposo, essa pessoa ela tem um filho. Eu consigo crescer cada vez mais e mais. Eu faço com que os meus atendentes entendam que eles fazem parte da minha empresa. Não adianta nada eu saber tráfego, eu saber fazer criativo, se eu não tenho uma pessoa atendendo, além das automações. Então, uma das coisas que faz com que a gente fidelize ele mesmo e abrace os nossos atendentes é isso. Valorize o seu atendente. Ele tem sonho para realizar. Ele tem uma família para sustentar. Coloca bonificação. Uma das coisas que hoje, né, a gente trabalha com vendas. O que é que faz com que o atendente venda cada vez mais e mais? Metas. Bonificações. As minhas bonificações, elas são diárias. Então, todo dia é uma meta nova. E entra num ponto também muito importante. Se você está crescendo, o seu atendente ele vai crescer com você. Então, não tenha medo de bonificar o seu atendente. Não tenha medo de valorizar ele. Ele trabalhou para aquilo acontecer. Então, hoje nós estamos aqui no KiwiCast. Tenho certeza que eles estão ali torcendo pra gente. Mas porque eles fazem parte desse crescimento, sabe? Sim. Então, o que é que faz com que a gente esteja com os nossos atendentes há mais de um ano? Isso, valorizar isso. As pessoas cada vez precisam mais dessa rápido. motivação, né? Demais. Isso torna o processo muito saudável, né? Quando a gente tem essa baixa rotatividade de colaboradores ali girando. Porque se a gente fala assim, poxa, se eu tenho um time muito bem treinado, eu não posso perder essa pessoa. Exato. Eu não posso perder. Então, eu preciso, de fato, entender que é uma pessoa que tem sonhos. Então, eu preciso valorizar essa pessoa. Então, tem pessoas que estão com a gente já tem bastante tempo, praticamente desde o início. Então, a gente valoriza isso. né? Todos Porque- eles vocês treinaram do zero, assim, ouvi, Do tipo, zero. vocês foram, me dá, porque quando a gente começa, assim, no digital, você entra numa bolha, você acaba trocando networking, fala, cara, tô precisando muito de, sei lá, um suporte, tem alguém pra me indicar e tal. No caso de vocês pegaram pessoas do zero totalmente cruas no mercado, vamos dizer assim, e ensinaram eles. Sim, praticamente do zero. A gente pegou, né, uma pessoa do zero, e aí a gente modelou essa pessoa, ensinou como faz atendimento e paciência. Porque é uma pessoa que tá ingressando sem saber nada. Então a gente modelou do jeitinho que a gente queria. Olha, você vai, esse tempo de resposta, é desse jeito que tem que responder, sem palavras erradas, enfim, modelamos ela. Através das vendas dela, eu consegui pedir indicações. Então, como é que a gente conseguiu crescer hoje o nosso time comercial de 12 pessoas? Indicações. Então, se eu tenho uma boa vendedora, me indica alguém igual a você.
que tem determinação. Não tem que ser, mas ela não sabe. Ela gosta de ganhar dinheiro. Se ela gosta de ganhar dinheiro, eu quero ela, eu modelo ela, não tem problema. E assim por diante. Então, o nosso time comercial, ele é direcionado tudo através de indicações de uma das outras para com que a gente consiga crescer. Perfeito. Cara, que podcast bom, né? Fomos desde como começar do zero até gestão. Acho isso incrível. É de fato completa a transição, né? O andamento da vida de Agora, um produtor, veja, só jornada. antes da gente ir para a próxima etapa do nosso podcast aqui, que é um pouco mais dinâmica, né? Eu queria trazer a atenção da galera sobre isso que você falou, né? Vocês modelaram pessoas do zero e vocês pegam indicações dessas pessoas. Me indique alguém como você. Não necessariamente é alguém do digital. Às vezes é alguém do off, do mercado tradicional. E olha quantas oportunidades existem na prestação de serviço, né? Exato. Quando a gente pensa assim, tipo, é uma possibilidade também. Muito, muito, muito bom, gente. Gostei pra caramba. Agora sim, nosso bate-bola jogo rápido. Conhece? Não. Olha aí, ó. Olha aí, eles assistiram só o ano de 2022, 2023. Acabou, o 25 não existe pra vocês, é 24, Eles menina. estão em um outro momento, Perdoa, eles estão em gente, outro perdoa, momento, a gente. gente perdoa. Mas o bate-bola vai acontecer da seguinte forma: nós vamos soltar perguntas rápidas aqui pra vocês e vocês podem responder com uma frase ou no máximo uma palavra? Eu falei certo? Sim, Toda vez eu então falo manda uma bem. palavra, no máximo uma frase. Enfim, posso começar? Pode. começar. Ó, Bora. vou aqui, ó. Qual 80-20 da operação de vocês? Criativo. Uma crença que vocês abandonaram pra viver do digital. Não vai dar certo. Concorda? Concordo. Boa. Perfeito. Uma habilidade que, na visão de vocês, todo empreendedor precisa desenvolver. Execução. Isso. E constância. Boa. A decisão mais corajosa que vocês já tiveram que tomar no digital. Investimento. Qual a principal diferença entre um empreendedor e um empresário? Empresário, ele é ousado. O empreendedor, ele tem seus desafios. Agora, o empresário, ele vai dar tudo dele. Não tem medo, né? Exato. Perfeito. Um erro que parece pequeno, mas atrasa qualquer venda. Demora no atendimento. Boa. Perfeito, fecharam liso. Passaram, bom Fecharam demais. A liso. gente gosta assim. Papum, quando a galera entende o papum. Papum. Já foi. E agora temos o que pra finalizar esse episódio? Com Presentinhos chave de que ouro. faz. Gente. Olha aí. Gente. Ainda bem que você comprou uma mala. Porque, né? Vai sair daqui, ó, Arrasou. cheio de coisas. E eu entreguei que errado pra legal. todo mundo, ó. Foi aí. Agora aí, tá ó. certinho. Ah, que legal, gente. Uma xícara personalizada. Exato, e um monte de Amei. guloseimas aí pra adocicar a vida de vocês mais ainda. Adocica, meu amor. Adocicar. Vocês são incríveis, Queridos, gente. Obrigado. literalmente para agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pelo conteúdo compartilhado aqui. Que jornada incrível, parabéns. Vocês merecem esse lugar e muito mais. Acho que isso aqui é o começo de uma longa jornada de crescimento. Total. E para quem ficou até o final desse episódio, com certeza essa galera quer aprender mais com vocês. Deixem aí suas redes sociais. Eu sei que vocês são low profiles até esse episódio, mas agora vai ter gente querendo aprender mais. Então aproveitem. A gente tá à disposição para ensinar vocês, tá, gente? Sim, sim. Tem o meu Instagram, né? Claro. Vai ter uma publicação ali postada, fixada. E se você veio do KillCash, pode comentar lá. Vim do KillCash, onde eu vou te explicar todo o passo a passo de como que você pode iniciar no mercado digital. Legal demais. Vai aparecer, como que é o seu Instagram? Nicole Oficial. Vai E o teu, aparecer aí Rafa? na tela. O dela é Nicole Oficial com 2A no final, tá, gente? Verdade. O meu é Rafael Oficial 031. Legal Boa! demais. Vocês, por favor, vão lá nesses perfis, comentem na publicação fixada e digam que vieram do KiwiCast. Pra Nicole ajudar vocês, tá bom? E pra quem ficou também até o final, além disso, precisa fazer o quê, Bruninha? Kill Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram. Já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com esse casal. Comentaram, então agora se inscreva no nosso canal e ative esse sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, mas bora lá, o Carol! Onde a gente se vê? Temos um encontro marcado no próximo KiwiCast, é por isso que nos vemos lá. Tchau, tchau, galera. Bye, bye.